Quem crê que o Espírito Santo está passeando já sobre aqui? Já está em todos nós, né? Glória a Deus, gente. É esse título da mensagem de hoje. Meu amigo Santo Espírito. O meu amigo Espírito Santo. Botei Santo Espírito só para ficar mais poético. Mas dá no mesmo. Mas antes de ler o texto base aqui, que está em João 14, eu preciso dizer algo. Se a presença do Espírito Santo não tiver entre nós aqui, pode parecer apenas mais um culto, ou promocional para a glória do pastor, ou talvez um culto motivacional. Se a presença do Espírito Santo não tiver aqui com a gente vai sair daqui e vai lembrar só que pode ter sido um culto bom, mas não vai fazer morada em nossa vida. E quando vier a tempestade, a gente cai junto com ela, porque a casa não foi edificada na rocha de Deus. Vale nada, gente. O pastor está aqui, pela misericórdia de Deus, podia ser outro com o microfone, que o que importa não é o que o pastor fala, o que importa é que o Espírito Santo fale a Deus. E o Espírito Santo tem que estar dentro de cada um de nós, ou se estiver fora, é dia de levantar a mãozinha e dizer, vem Espírito Santo, não precisa nem vir na frente aí, ó, em silêncio. Vem Espírito Santo, porque Deus fez uma promessa. E ele disse, eu nunca negarei o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Não se distraia, gente. Esse momento é único em sua vida. Amém. Deixa o Espírito Santo agir, conduzir você agora. Quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Quiser chorar, chore. Quiser pular, pule. Quiser voar, voe. Você pode senti-lo tocando em seu corpo e te curando essa noite. Você pode senti-lo dizendo essa noite, estou sentindo sua falta. João capítulo 14, eu vou ler dos versículos 8 a 20. Que o Senhor abençoe essa oferta, Pai, que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. João 14, 8 a 20. Jesus estava se despedindo da galerinha dele. Um cabra de 30 anos, novinho, gente, que andava com os discípulos e eles apaixonados por Jesus, apaixonados pela pessoa de Jesus. Os discípulos, gente, só tinha um maior de idade, que era João, talvez Filipe, porque era discípulo de João Batista. E aqui vai mostrar uma conversa bacana entre esse Filipe e Jesus. E Filipe diz assim a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu assim, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também me verão. Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Glória a Deus. Amém? Botem a mão aqui para frente, abençoe o pregador da noite. Pai, louvado seja teu nome por tua palavra, Pai. Espírito Santo, passeie aqui.
Espírito Santo, que seja a tua voz a falar e a tua voz a ouvir. Que a gente ouça a tua voz essa noite. Que a gente seja atingido pelo teu falar, atingido pelo teu amor. E que essa palavra entre em nosso coração e nunca mais saia. Que a gente anda com a certeza que o Senhor está do nosso lado. Em nome de Jesus. Amém? A gente não vai fazer mais nada além de pregar uma palavra simples da Bíblia. Jesus disse para a gente pregar o Evangelho. Então a gente só prega o Evangelho. Mais nada. Só o Evangelho, gente. Esse texto fiz baseado de uma palavra que eu ouvi também. E obviamente meditando. E Jesus falando comigo. E eu já venho mudando minhas atitudes há uma semana desde que eu estou preparando essa palavra. E ela já me quebrando todo. Então agora é hora de eu me vingar um pouquinho de vocês e quebrar vocês também. Porque esse texto começa com um pedido interessante de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mesmo que ele leve um puxão de orelha, uma queimada de Jesus depois, analisa essa frase. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Digam comigo, isso nos basta. Isso nos basta. Isso nos basta. Apesar, gente, porque Filipe andou com Jesus 3 anos. Filipe veio de João Batista, já era um cara experiente. Ele andava com Jesus ali, mas ele entendeu o que é que basta para ele. Mostra-nos o Pai. E o Pai é suficiente para nós. O Pai é suficiente para você? Amém. Eita glória! Filipe entendeu que o importante para ele conhecer a Deus, sabe o que é? Se eu tiver o Pai, eu tenho tudo que preciso. Eu não estou falando quem tiver Deus, não. Quem tiver o Pai. Porque Deus todas as religiões têm. Mas o Pai só tem quem usa Jesus Cristo como escada. Ai, cara, ele não diz, gente, como a maioria dos crentes. Senhor, dê-me uma casa, isso me basta. Senhor, cura minha família aqui, cure meu câncer, e isso nos basta. Senhor, me encha de unção, que eu seja um pastor famoso, e isso me basta. Oh, Senhor, eu vou buscar minha bênção e o Senhor me der, isso nos basta. Isso não é brincadeira, não, isso é o que ensinam. Isso é o que compram. Um evangelho vendido. Ele diz, mostra-nos o Pai. Ele estava diante de um cara que fez todos os milagres na frente dele. E ele disse só, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Aí, ele mesmo fazendo esse pedido top, Isaac, ele leva uma bronca. Ele leva como se fosse um puxão de orelha, né? Por quê? Porque o problema, Zé, não foi ele pedir para conhecer a Deus, dona Maria. O problema é que Filipe erra em como Deus se revela a nós. Ele não entendeu como Deus se revela a nós. O que ele estava pedindo a Jesus era isso aqui, ó. Senhor, como Moisés subiu naquele monte e ouviu a sua voz face a face, mostra essa experiência com Deus. Mostra-me uma experiência tremenda com Deus, quando desce fogo dos céus, eu quero essa experiência com Deus. É isso que ele estava pedindo. Na sarça do monte, que ele ouviu sua voz audível ali, eu quero essa experiência com Deus. Eu estou vendo que você está se despedindo, então, pelo menos me deixe ter uma experiência com o Pai, e isso será suficiente. Que seja tão intensa essa experiência com Deus, que vai sustentar a nossa vida aqui, enquanto o Senhor está se despedindo, né? E o que Jesus estava dizendo era, Filipe, como a maioria da galera, não é, eu estou acrescentando aqui, mas porque eu estou trazendo na exegese para o dia de hoje. Não é a experiência que vai transformar suas vidas. Israel, Filipe, viu experiências. Israel me viu, fui eu que desci no monte, fui eu que falei na sarça com eles, fui eu que abri as águas do Mar Vermelho, mas alguns anos depois, eles estavam fazendo um bezerro de ouro para adorar.
Isso porque quer ver experiências gloriosas com Deus. Eu vou falar com vocês, Felipe, que vai sustentar vocês. Eu vivo dessa forma porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Cara, meu Deus, cara. Eu não sei se vocês estão entendendo o segredo, gente. Jesus deixa claro que ele é uma pessoa divina. Jesus deixa claro que o Pai é outra pessoa divina. Mas nesse mistério glorioso, o Pai estava nele e ele estava no Pai. Só estou introduzindo. A ponto dele dizer: quem vê o Pai, vê a mim. Vocês sabiam que os nossos hábitos revelam a nossa habitação? Os nossos hábitos revelam quem habita em nós. Ele simplifica, ele vai dizer: as palavras que eu digo a vocês, eu não consigo ler o versículo, acho que é o 10. As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. É o Pai que habita nele, que faz as obras. É o Pai que habita nele, que fala o que Jesus vai falar. Jesus era um com o Pai, mas ele era tão submisso ao Pai, a ponto dele falar o que o Pai fala. E as obras dele expressam quem habita nele. Quem habita em você, gente? Ei, se virem suas obras e virem o que você fala e virem onde você anda, isso vai revelar a habitação que está dentro de você. Eu entendo que meus hábitos revelam a minha habitação, gente. Ele estava dizendo aos discípulos: vocês não serão como eu por uma experiência com o Pai. Vocês serão como eu por aquilo que vem habitar dentro de vocês. Oh, meu Pai. O fato de sermos um é revelado pelas obras que eu faço, que vão revelar quem habita dentro de mim. Jesus fala no versículo 12, Isaac: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aí os evangélicos amam pegar isso aqui e dizer que tem que fazer obra maior, né? Vou até desconsiderar esse versículo aqui. Porque isso aqui é o Espírito Santo que está no mundo inteiro agora, gente. Antes só estava dentro de um cara. Se ele faz as obras igual a do Pai, porque o Pai está nele, o que significa isso? Pense aí, gente. Se Jesus faz as obras iguais a do Pai, porque habita o Pai nele, o que isso significa para a gente? Por que faremos as obras iguais a Jesus? Ele diz: porque eu vou para junto do Pai, vocês farão obras iguais às minhas, ou até maiores. Ou seja, ele teria que estar em nós. Para a gente fazer a mesma obra, se ele diz: eu faço as obras que eu faço, porque o Pai habita em mim, e como a gente vai fazer as obras que Jesus faz? Jesus tem que habitar em nós. Não tem outra forma. Ai, meu amigo, se a gente entendesse isso. Quem me vê, veio ver o Pai. Quem vê vocês, vê a Cristo. Ele diz: eu não vou ao Pai, Felipe, para trazer experiências gloriosas para vocês, não. Eu não vou ao Pai para vocês terem reteté gospel, para vocês terem pulos, para vocês terem: receba a sua unção, receba a sua bênção. Eu não vou ao Pai para isso, não, para ouvirem assim diz o Senhor. Eu vou ao Pai para trazer para vocês o que é mais importante: o Espírito habitando em vocês. A presença é muito mais importante do que as experiências. Agora, pergunte se o povo quer a presença ou quer a experiência. Pergunta aí. Eu te garanto que a maioria esmagadora prefere a experiência, porque nunca entenderam
o maior presente, que é a presença de Jesus dentro de nós. E isso nos basta. Mas isso não enche cadeiras. Mas a gente não foi chamado para encher cadeira, a gente foi chamado para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é lindo, cara. Olha o que fala os versos 19 e 20, Maria. Está cansada, mas segura aí. Ele vai dizer assim, ó, mais um pouco. Olha, gente, eu não preciso nem pregar depois dessa frase aqui, ó. Mais um pouco e o mundo não me verá, Jorge. Vocês, no entanto, ele está falando para a gente aqui, cara, que quer os discípulos de Jesus. O mundo não me verá. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia que vocês receberem isso, vocês saberão que eu estou no Pai, que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Ei, a afirmação de Jesus é a seguinte: naquele dia, vocês serão um comigo. A gente está falando do Criador de todo o universo. E quem viria para ser o Cristo em nós? Digam comigo só mais uma vez: o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. É aqui que eu começo a pregar. Eu quero que saiamos daqui empoderados, revestidos, justificados, compreendendo aquele que habita em nós. Eu não vou trazer uma pregação complexa, não. Na verdade, já está aqui. A introdução foi quase metade. É uma coisa simples e que transforma as nossas vidas para todo sempre. Primeiro, gente, eu quero falar sobre a figura, a palavra, Espírito. Espírito é a palavra, o resto é adjetivo. A Bíblia expressa o nome dele em vários momentos, de várias formas. Espírito Santo, Espírito Consolador, diga mais aí, Espírito da verdade, Espírito do Senhor. Quem consegue mais? Exatamente. Vai, fala vários. E é tudo a mesma, o Consolador, o da verdade, o do Senhor, o vivificador, como Bena falou. Porque essa palavra Espírito, por quê? Por que essa palavra Espírito? Eu quero que vocês saiam daqui com isso aqui. Espírito Santo não é uma experiência. Espírito Santo não é como é que fala? Boas vibrações aqui para você, por esse amor. Não, cara. O Espírito Santo não é uma energia positiva. Estou aqui com uma galerinha, que energia positiva. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem emoções. Calamidade, você fala isso, pastor? Ele tem. Fala que o Espírito Santo se entristece. Quantas vezes ele se entristece com nós? O Espírito Santo se alegra. Ele é uma pessoa. Ele tem vontades. Ele tem pensamentos. E essa pessoa se comunica. Quanto tempo você não se comunica com o Espírito Santo? Ele quer e tem ciúmes. Boa. Agora, o que isso não significa? Que ele tem um corpo. Entenda corpo com a minha mente limitada de ser humano, que entende corpo como essa matéria. O Espírito Santo não é uma matéria, porque como ele não tem um corpo, ele não se encaixa, né, de uma matéria, ou seja, a matéria segue uma lei. Qual é a lei da matéria? 2 corpos não podem... Pronto. 2 corpos não podem habitar no mesmo espaço. Interessante isso, né? E é por isso, gente, que o Espírito é Deus em nós. Olha o que ele diz, gente. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhecem. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Quem já reparou o segredo disso aqui?
Ele estava falando para os discípulos naquele momento. Olha o que ele fala. Ele habita presente, passado ou futuro? Presente? Pronto. Ele habita com vocês. Ele estava falando de quem? Dele mesmo, cara. O Espírito nele. Ele habita com vocês, mas no futuro ele habitará em vocês. Ei, o Espírito, enquanto Jesus estava nessa terra, era Emanuel. Emanuel, Deus conosco. E agora? É Deus em nós, o Espírito, a esperança de glória. É a glória a Deus mesmo, cara. Meu Deus, velho. Se você perguntar no meio evangélico o que querem, é ele do lado, ele se manifestando com poder, vem, vem, vem. Mas a presença é muito mais forte. Eu não senti a presença aqui nesse culto hoje, não precisa sentir não. É só ter fé. É uma promessa de Jesus. Eis que estarei convosco para todo sempre, até a consumação dos séculos. É outra promessa de Jesus. Eis que enviarei o Consolador, que estará com vocês para sempre, sempre, sempre. Então quem diz a você que vocês precisam sentir, o que está sentindo é sua alma, meu irmão. Jesus quer um culto racional. Se a gente souber que ele está aqui e a gente está por causa dele, não precisa sentir nada, só precisa ter fé, porque ele está aí querendo se comunicar com você nessa noite e sempre. Isso que Paulo chama, gente, do mistério dos mistérios escondido. Não é uma experiência, Felipe, é uma habitação. Esse é o privilégio que nós temos, gente, de sermos... Abraão, você é uma pessoa, que você é um só com Jesus, velho. Você se dão conta disso? Paulinha, você é uma pessoa que é uma só com Jesus. Zé, você é um só com Deus, cara. Te promovi, tá vendo? Meu Deus, cara. Será que você consegue perceber a presença dessa pessoa nesse momento? Você consegue perceber a presença dessa pessoa? Ela está colocando pensamentos aí na sua mente nesse momento. Tira a mente conturbada do mundo. Não pense que você vai pagar a conta amanhã, não pense naquilo que está faltando, não pense em nada, não. O Espírito Santo está falando com você nesse momento. O Deus vivo habita dentro de você. Cara, velho. Quem me conhece aqui sabe, gente, que não vai ouvir de minha boca. Venha para o culto para ter uma experiência. Venha para aniversário da igreja para ter uma experiência com Deus. Venha para a campanha, vamos subir no monte para ter uma experiência com Deus. Ai, cara, vamos para o congresso para ter uma experiência com Deus. Vocês não vão me ouvir nunca dizer isso, porque eu não creio nisso. Você pode ser assaltado lá na esquina por um marginal e ali você ter uma experiência com Deus. Porque experiência com Deus, você não precisa estar num culto para isso não, porque Ele habita dentro de você. Qualquer momento em sua vida é momento de você ter uma experiência gloriosa com Deus. Ai, cara, não vai em chantagem de pastores malditos, não, cara. Experiência com Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A gente vem no templo porque é um endereço para a gente estar junto. E isso também é glorioso. Isso é bom. E Jesus disse para a gente congregar. Não porque a gente precisa de uma igreja física, mas porque no mundo de hoje é um local para a gente estar junto e unido com o Espírito Santo de Deus. Experiência com Deus você pode ter em sua casa, no banheiro, fazendo cocô. Mas você tem, porque Ele está dentro de você. Isso muda tudo, cara. Tudo. A mente faz um boom e o Filho te libertou e agora você está verdadeiramente livre. Aí, pastor, você vai lá tomar uma? Não, por quê? Porque a religião não deixa? Não, cara. Porque o Espírito habita em mim e eu sou uma nova criatura e quero agradá-lo. Oh, meu Deus, cara.
Eu não sei nem mais onde eu estou. Você não tem que vir aqui na ICEM, para Deus te dar uma experiência. E você não tem que ser alguém que vive correndo atrás de experiências. É por isso que está tudo cheio de seita, tudo cheio de ensino errado, porque são pessoas que parecem que querem ser mal guiadas, que vão para os lugares para querer ter uma experiência com Deus. Não, eu preciso de 7 dias de campanha para 7 dias de vitória, porque é uma experiência com Deus. Não, cara, não é não. É comércio. É comércio. E Jesus está dizendo, vocês não entenderam nada. Você não entendeu nada, Filipe. Vocês não entenderam nada ainda sobre a fé com Cristo. Tudo que você aprendeu na vida, gente. Tudo que a gente aprendeu na vida. Não vou dizer tudo não, mas estou querendo exagerar, tá? Pra vocês saberem disso. Muita coisa veio de ladrões religiosos. E se você permanece no meio deles, vocês também são culpados. Eu sei que é duro. São culpados. São pessoas que querem uma experiência com Deus. Mesmo Jesus dizendo, Filipe, você não entendeu nada, Filipe. Ladrões, eu nunca vi um povo gostar tanto de ser enganado com falso evangelho como o povo de hoje. Não é onde você faz que traz a experiência com Deus, é saber quem você é. E se você sabe quem você é, você repudia esses ladrões da fé, que são pastores de Jeroboão, ungidos pelo capeta. Pai, nos perdoa. Nos perdoa tantas vezes que ignoramos a voz do Teu Espírito. Nos perdoa, Pai, todas as vezes que a gente peca, negligenciando que tem a pessoa mais gentil, mais amorosa, mais longânima junto de nós. Enche-nos do Teu Espírito até transbordar, Senhor. Que nessa noite a gente compreenda, Senhor, que a gente é culpado sim por fazer as escolhas, Pai. Liberta-nos essa noite, Pai, em nome de Jesus. Jesus usa o casamento para representar isso. É interessante, porque se você vê Paulo em Efésios 5, ele vai dar várias instruções. Ele vai dizer assim, ó, o homem, Jorge, ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Vendo? Seja submissa ao seu marido, aquelas coisas todas. Ele vai dar instruções ali para o homem, para o marido e para a esposa. Mas, no final, ele cita Gênesis 2. Ele diz assim, pois deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão. Aí é interessante que ele continua dizendo, e no final, ele diz assim, ó, mas não estou mais me referindo a homem e mulher, não, estou me referindo a Cristo e a igreja. Ele começa a falar do casamento, de ser só um. Aí depois, olha, eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu não estou mais falando de casamento, não, eu estou falando de Cristo e da igreja. O que eu tenho para te dizer sobre Cristo e vocês é um casamento, uma união. Aí o casamento, vai Maurício lá, bota um terno e vai casar. Onde é que tem um homem de terno e um bocado de flor do lado? Pode dizer cemitério, tem problema não. Um homem de terno com um bocado de flor do lado, o cara tá morto, velho. Aí o altar, a galera ia pro altar para fazer o quê? Diga, o sacrifício. Aí tá o homem lá, Maurício e Alana, vem pro altar. Pá! Morreu Maurício. Pá! Morreu a Alana. Morreu o Mal e morreu a Alana. E agora nasceu quem? O Maulana. Não existe mais o mal, não existe mais a Lana, agora só existe o Maulana. A gente é uma pessoa. Aí Isaac vira, mas ei, vai lá, bora bater uma pesca ali. Eu falo, claro que eu vou. 8 da manhã, tô dentro. Chego em casa, meu amor, tô indo lá. Quem disse? Não, a gente não tinha combinado que a gente ia receber minha família aqui em casa hoje. Eu errei por quê? Porque o Maurício já não responde mais por ele. A Alana já não responde mais por ela. O Maurício morreu. A Alana morreu, gente. Quem responde agora tem que ser o Maulana. Ei, você morreu em Cristo. Quem responde agora é a vontade de Cristo que está dentro de você. Cara, quando você casa, você só troca
acrescenta uma palavra. Eu não podia dizer eu vou para Isaac. Eu acrescento uma palavra no final. Eu vou ver. Alana, e aí? Tudo bem? Espírito Santo, tudo bem se eu for ali? Espírito Santo, tudo bem se eu for lá? Espírito Santo, tudo bem se eu falar isso? E o Espírito Santo vai dizer, não, se cale! Não, agora sim, vai lá e fala. Não é assim, Abraão? Oh, meu Deus do céu, velho. Segundo lugar, ele é o Espírito Consolador. Como ia ser legal a gente chegar, né, gente? E aí, Espírito Santo? Por onde é que a gente vai hoje? E aí, Espírito Santo, vou viajar hoje? Ô, Espírito Santo, o que vamos falar hoje aqui? Você não sai fazendo tudo o que quer, gente. Você tem que ver antes com ele, porque agora vocês são um. Diga, vamos repetir, eu sou um com o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. E sabe que eu não gosto de mandar repetir, mas isso aqui é bom. Segundo lugar, ele é o Espírito Consolador. São 3 coisas que eu vou dizer aqui. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O que ele diz é, eu vou te enviar, esse Consolador é muito pouco. Traduziram muito baixinho, Bena. Eu vou te enviar o Espírito Paracletos. Você deve saber, Isaac gosta de estudar, Níris gosta muito de Bíblia. Espírito Paracletos. Aí eu fui olhar o Espírito Paracletos, aquele que é convocado a estar do lado de alguém. Eu estou convocando o Espírito Santo de Deus para estar do lado de vocês. Entendo do lado, está dentro. Entendo do lado quando a gente fala assim, ó, Abraão, pastor, você acha que eu devo fazer isso ou isso? Eu chego para ele assim, cara, o que você decidiu, eu estou do seu lado. Estou com você. Não é irmão. Estamos juntos. É isso que está do lado. Só para vocês não entenderem, literalmente, eu estou indo para o Pai, mas vou enviar para vocês o melhor amigo de vocês, o companheiro mais fiel de vocês. Fiel, amigo fiel, ainda que a figueira não floresça, já não tem mais voz, ainda que a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, mesmo assim eu adorarei. É para a gente adorar ele em todas as circunstâncias, porque ele não larga a gente, cara. Vocês se dão conta disso, gente? Que é o Espírito do próprio Deus vivendo dentro de nós. O Paracletos, convocado para estar conosco. Meu Deus, cara. Ai, gente, isso aqui é lindo demais. Meu irmão, se essa verdade se internalizasse, como diz Isaac, no nosso coração, vocês percebem que algumas coisas terminariam na nossa vida? Se a gente que recebeu o Espírito Santo meditasse nisso, coisas terminariam hoje na nossa vida. E é por isso que terminaram na minha, ele me quebrou todo. Eu vou aqui abrir meu coração com você já. Segundo lugar, eu já falei. Agora, gente, repare a paciência do Espírito Santo. Você tem prazer de ter o Espírito Santo habitando em você? Quem tem prazer? Amém. Glória a Deus. E o Espírito Santo tem prazer em habitar em vocês? Agora é difícil, eu também não tive coragem de dizer amém, não. Ele falou assim, e eu tenho prazer de habitar em você. É brabo, né, Ju? Eu conversando com o pai, tenho aqueles meus shakezinhos que eu sou viciado não, que o pastor está repreendido de tomar aquele shakezinho para malhar, né, com cafeína e tal. Aí eu falo e fica grudado lá, eu vou lavar. Aí eu estava lavando ali esses shakezinhos e conversando com o pai. Pai, enche-me do teu Espírito Santo. E aí eu ia começar a dizer que era a promessa dele, que eu não queria nem saber, que eu queria o Espírito Santo. Aí eu pensei assim, peraí, será que o Espírito Santo tem prazer em habitar em mim? Aí eu fiz assim, faz-me lembrar
que o Senhor está comigo o tempo inteiro. Ei, isso não é brincadeira não, a gente esquece. Faz-me lembrar, Senhor, que você está comigo o tempo inteiro. Mas e agora surgiu um problemão em minha vida, Isaac. E eu começo a pensar na paciência do Espírito Santo. Ele estava do meu lado quando eu decidi deliberadamente pecar. Você foi lá e pensou que ninguém estava olhando, mas esse companheiro fiel estava lá. Ele não é uma força, volto a dizer, ele não é como é que eu chamei? Ele não é uma experiência, ele não é uma luz imaginária, ele não é uma coisa positiva, não. Ele é uma pessoa que estava lá quando eu decidi pecar, gente. Esse companheiro fiel. Imaginem, é o Espírito Santo suportando você vendo o que não devia ver. Você ouvindo o que não devia ouvir. Você falando o que não deveria falar. O Espírito Santo está vendo quando você tocou indevidamente aquela pessoa. Quando você pegou um dinheiro que não era seu. O Espírito Santo estava lá quando você obrigou ele a frequentar um lugar que ele não queria. Ele estava lá e o Espírito é santo, santo, santo e tem que suportar esse pecador aqui, que peca deliberadamente. Meu Deus, cara, aquele que sonda até os pensamentos estava lá. E ele com paciência, e ele com mansidão, e ele com longanimidade continua aí, porque sabe da transformação que cada um de vocês irá passar para terminar a jornada santo. Glória a Deus, aleluia. Aí a pergunta não quer calar. Você trata o Espírito Santo como uma pessoa presente? Isso muda tudo, né, Isaac? Você trata o Espírito Santo como uma pessoa presente? Você recebeu o jugo de Jesus? Jugo é aquela peça que prende duas cabeças de boi. Eu estou cansado, eu estou me sentindo oprimido. E ele disse, venham a mim todos os cansados, todos os oprimidos, e eu lhes darei descanso. Aprendam de mim, tomem o meu jugo. Agora acabou tudo. Tome o meu jugo é andar com a cabeça colada com a de Jesus. É isso que o Espírito Santo faz. Ele está colado com você. E ele viu tudo isso. Ele sentiu tudo isso. Ele ouviu tudo isso. E ele não queria. Mas a gente é podre mesmo. E aí, gente, eu queria falar sobre a vida abundante que Jesus prometeu. Porque se essa verdade entrar na nossa vida, vocês entendem que é o fim da solidão? É uma pessoa que está conosco o tempo todo. Vocês percebem que é o fim do medo? Olha o que fala esse versículo em João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Os discípulos estavam trancados na casa com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz seja com vocês. Mas como pode? Aí quando a gente vai ler Atos, Jorge, os discípulos estavam lá quebrando tudo. Os caras prendiam ele saiu alegre. Os caras chicoteavam, ele dizia que honra ser chicoteado em nome do Senhor Jesus. O que aconteceu que esse medo foi embora? Está aqui, ó. No João 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. E se vocês não estão percebendo, Jesus está soprando o Espírito Santo em cada um aqui nesse lugar. Recebam o Espírito Santo. E o maior erro de Tomé não foi negar Jesus, que todos negaram, foi não ter recebido o Espírito Santo nesse dia. Cara, como vou ter medo ou me sentir só se Jesus está comigo, meu amor? Quando eu me dou conta disso, eu sei que eu e ele somos um. O que eu falarei é o que ele quer que eu fale. O que eu farei
é o que Ele quer que eu faça. O que pregarei é o que Ele quer que eu pregue. E se Ele não te convencer a largar o pecado, não sou eu que vou te convencer. Se Ele não te convencer a vir aqui estar com nós, não sou eu que vou te convencer. Se Ele não te convencer a se converter, não sou eu que vou te converter. É entre você e Ele. Eu só posso fazer o que Ele me manda fazer. Eu não sou Deus. Eu só fui convocado a subir aqui e perguntar, meu amigo, e aí? E aí, meu chapa, meu Espírito Santo, meu amigo, o que vamos pregar hoje? A gente sai de casa, e aí, Espírito Santo, o que vamos cantar hoje? E aí, Espírito Santo, para onde vamos juntos? Porque Ele é meu amigo. Se nos dessemos conta disso, seria o fim da imoralidade. Você vê que eu não preciso pregar contra? Pare de ser imoral, pare de... Não, cara. Só se dê conta de quem está com você, o resto é entre você e ele. Eu vou te amar mesmo se você continue fazendo o que você quiser. Ah, quer continuar bêbado? Pode vir, eu vou te amar. Ah, quer continuar travesti? Eu vou te amar. Ah, quer continuar bêbado? Eu vou te amar. Não vou mudar nada. Vocês podem vir para a igreja com pecado todo dia. Ninguém aqui, Jorge e Bena, que são diáconos, eles sabem, ninguém vai tratar vocês diferente. Eles são o primeiro a abraçar. Abraçou bêbado, sem camisa lá, quando era lá e botava dentro da igreja. Cara, aí a gente vai pregar, a pessoa vai saber que o Espírito está com ela, e o Espírito é que faz essa boa obra. É tudo sobre o Espírito Santo. Nada sobre Maurício. Que coisa linda, cara. Eu vim dizer para vocês que vocês nunca estão só. Isso te assusta ou isso te alegra no dia de hoje? É um mix. É um mix, velho. Olha o que o Salmo 139 vai dizer. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Eu não consigo fugir do Espírito Santo, só se eu quiser não recebê-lo. Sabe qual é o desafio? Então, tudo bem, você pregou, foi lindo, eu quero isso e agora? O desafio é um só, gente. É a gente andar na percepção, Iris, do Espírito Santo. A gente tem que ter essa sensibilidade espiritual. A gente precisa andar na percepção dele. Você precisa perceber sua presença. Você precisa ouvir a sua voz. Você não precisa esperar ir para culto, um bocado de culto, de profetado, esperar alguém botar a mão e dizer, eis que diz o Senhor. Jesus disse para Filipe, não é isso, Filipe. Espírito Santo não é uma experiência, Espírito Santo é um relacionamento. Glória. Se a gente entende isso, acabou as parafernálias gospel, gente. Uma podridão. Oh, meu Deus, cara. Você não precisa perceber dizendo. Enquanto eu preparava essa mensagem, aí o Senhor acabou comigo também, me confrontou em algo. Porque o que mais atrapalha de perceber os Espíritos Santos são as distrações. Celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, televisão, filmes, tudo. Que não é pecado, tá? Não é pecado, não estou falando isso aqui. Estou falando da gente guardar o lugar de acumular óleo. Vocês ouviram essa pregação. Mas ele me confrontou. Porque tem o tempo todo que tem algo com a gente, que a gente está tão consciente nisso, que a gente não ouve mais a voz do Espírito Santo. Talvez um substituto moderno para a ação do Espírito Santo em nós seja realmente o nosso celular. Eu vou dar um exemplo do celular por alguns motivos, que é o que eu vou finalizar a pregação. Mas você que está pensando aí, não, nem ligo para o celular. Não, essa pregação não é para mim. Se você é o santão, que o Espírito Santo te convença que você não é também. Não sou eu. O exemplo aqui é um exemplo que vocês podem trazer qualquer outro. Por algum motivo, o celular virou parte do nosso corpo. Você esquece o celular,
você volta para pegar. Está sempre no nosso campo de visão. Rapaz, eu acho que eu já falei até essa frase, não me lembro, mas eu acho que eu já falei, é bem provável, porque senão o Espírito Santo não me confrontaria. Sabe, você rouba o celular, minha vida estava ali. Nossa, né? Eu acho que é capaz de eu ter falado essa frase, minha vida estava ali naquele celular. Meu Deus, cara. E o Espírito Santo falou comigo. Nessa cadeira aí. Gente, não se escandalizem com o pastor. Eu vou simular aqui um vaso sanitário. Não precisa imaginar o pastor fazendo aquelas coisas do cocô, mas eu vou sentar aqui. Estava aqui. É o horário que eu pego o celular. Cadê o celular aí, Abraão? Dramatizar direito. Eu pego o celular, minha esposa sabe. Se eu for no banheiro, número 1 ou número 2, se eu ia, eu pegava o celular. E era o momento que eu aproveito para ficar vendo mensagem, para responder para um, responder para outro. Nada que traia minha esposa nenhum princípio, mas eu fazia isso. E o Espírito Santo falou comigo. Que tal você não entrar com o celular e nesse tempo você conversar comigo? Que tal quando você, Maurício, está ali dirigindo e o farol de trânsito está lá esperando 2 minutos, você não pegar o celular para ver as mensagens e, em vez disso, sintonizar comigo e conversar comigo? Você não me ouve mais, Maurício, porque o celular ocupou o tempo que era para ser meu. Ei, eu estou falando de mim, o Espírito Santo disse isso para o pastor aqui, miserável. Cada um pega para si o que for de você. Eu não estou falando que é pecado usar o celular, que é pecado usar a rede social, nada, mas o que acontece é que a gente, Bena, não tem mais momento que a gente possa ficar silencioso, a gente sente tédio. Tem uma pessoa do nosso lado querendo falar, e às vezes o bom é ficar calado. Se você está só na novela, como você vai ouvir o Espírito Santo? Se você está só no celular, como você vai ouvir o Espírito Santo? Se você sempre tem que fazer alguma coisa, qual o momento que você... Olha, eu pelo menos sou assim. Se eu estou num caixa de supermercado ou de qualquer coisa para ser atendido, e a mulher vai... E ela está no telefone ali, ela vai... Eu não vou. Eu pirraço. Uma pirraça gospel. Aí ela vem, olha para mim. Eu falei... Aí eu espero mesmo. Aí eu, minha querida, me perdoe. Mas quando eu vou ser atendido, eu gosto que fale comigo. O Espírito Santo está falando isso com eu e você hoje. Quando eu converso com você, eu quero ser ouvido. Oh, meu Deus. Ele me disse, em vez de mensagens, que tal conversar comigo? Ele quer conversar com você. Sabe o que acontece? É que eu e você esquecemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu quero que a gente saia daqui hoje sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Amiga, ele é o companheiro que foi desprezado por nós. O celular está sempre coladinho do nosso lado para que alguém possa nos acionar a qualquer momento. Quem está entendendo que eu não estou falando mais do celular? O celular está sempre coladinho para que alguém possa acionar a gente a todo momento. Ei, que tal se em vez do celular, o Espírito Santo que vibrasse, mensagem para você, mensagem para você. Ele está querendo vibrar, ele está vibrando, está na hora de você perceber o Espírito Santo vibrando aí, ó. Ele diz, tem mensagem para você. Ouça, eu quero te tirar dessa situação, você não ouve. Eu tenho algo maior para você, mas você não ouve. Eu tenho uma vida em abundância para você, mas você não ouve. Meu Deus, cara. Glória a Deus. O nível de consciência que temos de onde está o celular deveria ser... Eu estou com uma comparação absurda, né? O nível de consciência que a gente sabe que o Espírito Santo está do nosso lado. Ah, isso aqui é lindo, gente. Será que hoje a gente poderia dar uns passos e dizer assim, meu, caraca, eu tenho que voltar. Esqueci o Espírito Santo. Minha vida toda está nele. Volta.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, senão eu vou até ti e arranco a tua coroa do lugar. Não importam as pessoas, não importa. Se você estiver conversando com o Espírito Santo, não importa quem te ligue, não atenda. Se você estiver conversando com o Espírito Santo, desligue as notificações e olhe quando você quiser. Não atenda. Faça todas as pessoas do mundo saberem que elas não são nada perto do Espírito Santo de Deus. Esteja disponível 100% do seu tempo para a voz do Espírito Santo e não a todas as pessoas da terra. Eu ia dizer que as pessoas que aí recebeu uma pancada de mim jaconiza depois, aí mudei a forma de falar para ser mais gentil. Eu não estou dizendo para você não se distrair, não estou dizendo para você não mexer no celular, não ter isso, nada disso. E o que eu estou te dizendo é, saiba que o seu tempo principal é do Espírito Santo. Que você tem que ter um tempo disponível para juntar óleo no Espírito Santo. Comece com pequenas coisas. No trânsito, não olhe mais. No banheiro, não leve mais. Converse com ele. Na academia, deixe só a música tocando lá, vai malhar. Não fica olhando nos intervalos, não. Deixa ele lá. Por quê? Mas é porque entre uma série e outra, Se você não tem nada para falar com ele, só feche os seus olhos e deixe ele falar com você. Porque a conversa não é só a gente pedindo, não. A conversa é ele dizendo para a gente, ei, eu estou te trazendo para esse caminho, eu estou te colocando naquele outro. E aí, como é que você está? Tudo bem? Às vezes ele não quer falar nada, né? Ele só vai dizer, não, estou aqui só fazendo academia. Vamos puxar esse peso junto? Está precisando perder a barriguinha? Meu Deus, cara. Aprenda a dar ordens para a sua alma. E a ordem principal, e a palavra mais espiritual nos dias de ajuntar óleo é não. Diga para sua alma, não. Eu quero conversar com o Espírito Santo agora, porque ele está em você, ele é uma pessoa amada. E eu estou acabando já. O celular tem uma capacidade. Por isso que eu falei do celular só. Podia ser outra coisa. Mas quando o Espírito Santo falou comigo do celular, eu lembrei que o meu celular pode ter 256 GB, tem até de tera, né? Tem o de Abraão, deve ter 1 GB, meio GB, o outro tem isso. E uma hora a capacidade explode, eu não estou falando do celular. A capacidade explode, mas aí inventaram, cara, uma tal de uma nuvem. Que os dados ficam todos na nuvem, ou seja, quando estoura a capacidade, meu amor, do seu celular, você recorre o quê? A nuvem, porque a nuvem tem todas as outras informações infinitas ali que você pode pegar. Oh, meu Pai, estoura a nossa capacidade. Tem uma nuvem chamada Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma capacidade, Bena tem outra capacidade, Jô tem outra, aí Zé tem outra, você tem outra, meu amor tem outra. Cada um tem sua capacidade de armazenamento, cada um tem seus talentos, tem seus dons. E agora estourou a minha capacidade. Conecta hoje na nuvem do Espírito Santo, porque ele tem muito mais o que te entregar na vida. Há uma nuvem com todas as informações do universo. E a pergunta não é qual a capacidade do seu celular. A pergunta é, seu celular está conectado na nuvem? Ah, meu irmão. Quem vai se reconectar essa noite com o Espírito Santo? Tem alguém aqui? Amém? Glória a Deus, aplaude o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Abraão.